Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Quero eu aqui trazer uma meditação, ou melhor dizer, fazer uma meditação das Sagradas Escrituras nesta tarde. O texto que nós usaremos será o texto do capítulo 3, versículo 25 e o 26 do livro de Jó. Haja visto que eu gosto muito de pregar sobre este versículo. E não há nada de errado pregar sobre o mesmo, porque o apóstolo Paulo, ele disse certa vez: eu não vos canso de vos dizer as mesmas coisas. O apóstolo Paulo foi aquele da qual, sendo fariseu, segundo a lei, era um perseguidor de cristão nos dias em que ele vivera. Porém, certa vez ele pedindo cartas para ir a Damasco para encontrar o grupo de religiosos que estava anunciando o cristianismo, subitamente cai sobre ele uma grande luz do céu e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, quem és tu que me persegue? Aí Saulo, quando ele está no chão, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Aí a resposta vem: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Ou seja, quando uma pessoa ela está introduzida dentro de uma igreja e ela tem sob a sua proteção Deus, ela crê em Jesus Cristo, ela crê na pessoa do Espírito Santo, então ela tem uma proteção dada por Deus. E essa proteção, em sua maioria das vezes, ela é tentada por algumas pessoas ultrapassá-la. E ultrapassando este limite dada por Deus para com as nossas vidas, você não estará tão somente tocando na pessoa, como também estará fazendo uso e tocando na pessoa de Jesus. E quando nós falamos tocar em pessoas, é diferenciado quando se fala tocar na pessoa de Jesus. As pessoas erram em sua maioria das vezes pensando que estão combatendo contra si próprio. Irmão contra irmão, dentro de uma igreja, em sua maioria das vezes as pessoas se levantam de uma forma contra aquele que está ali para ser um porta-voz da parte de Deus. E ela acaba por si próprio se levantando contra essas pessoas. Mas se essa pessoa tiver a autoridade de Deus na sua vida, eu quero te dizer que você está trilhando um caminho muito ruim para a sua vida. As consequências, elas podem ser que não chegaram até a sua porta ainda, mas ela vai chegar. Isso você pode ter certeza. Se você tem se levantado contra homens e mulheres de Deus, saiba você que um dia você vai pagar um preço muito alto. E esse preço ele pode ser pago pela sua própria vida. Então, muito cuidado no que se diz respeito à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo somos nós somos o corpo de Cristo Jesus. Por isso que no ato de Santa Ceia, Jesus ele disse: por isso eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, no texto aonde nós usamos para
anunciar o ato de Santa Ceia, ele já deixa bem escrito e bem já de uma forma bem representativa no que diz respeito a se levantar contra aqueles que são o corpo de Cristo Jesus. O corpo de Cristo nada mais somos nós, como uma igreja num bem comum com todas as igrejas aí que professam Cristo como único e suficiente Salvador. Essa é o corpo de Cristo. E as pessoas, em sua maioria das vezes, acreditam fielmente que o corpo de Cristo somente é aqueles que estão ali ao seu lado dentro de uma denominação. Mas não. Existem igrejas que estão dispersas pelo mundo aí afora, que fazem parte do mesmo corpo que eu e você. E no que diz respeito a isso, por isso ele disse, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos por Ele para não sermos consumidos com o mundo. Este mundo que nós estamos vivendo, um dia ele vai ser consumido. Um dia eu irei embora, um dia você vai morrer, eu vou morrer, e vai continuar, irmãos. E infelizmente as pessoas estão só preocupadas com o dia de hoje. O dia de amanhã, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele fará. Andei muito preocupado por esses dias, agora cheguei a certa conclusão que é melhor deixar a vida rolar e entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Com o texto, como eu já vos disse que eu usarei no livro de Jó, ele diz assim: porque aquilo que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo e nem sosseguei-me e veio-me a perturbação. Meus amados em Cristo, falar de Jó na palavra de Deus é a coisa mais linda que existe. Porque nós estamos falando de uma pessoa aqui pela qual o próprio Deus vai lhe atribuir características dadas por Deus a ele. Características essas de um homem piedoso, de um homem temente a Deus, de um homem que via o mal e se desviava por outro caminho, de um homem que incansavelmente dava palavras de ânimos àqueles a quem a ele buscava. Jó era um homem que tinha uma intimidade para com Deus de uma forma que, ao lermos a palavra de Deus, nós não entendemos o porquê que Deus quis levá-lo a passar por essas dificuldades da qual Jó estava enfrentando naqueles dias. Haja visto que o próprio Deus ele vai testificar da vida deste homem. Não seria como se eu pudesse me defender trazendo características boas da minha parte para tentar enganar ou até mesmo tentar chamar a atenção de alguém por aquilo que eu esteja passando. Não! Aqui a própria palavra de Deus diz que nos dias em que os anjos de Deus iam até o trono de Deus, veio também quem? O diabo. Quem é o diabo? O diabo é aquele que veio para roubar, matar e destruir. O diabo é aquele que quer fazer com que você não continue na sua caminhada cristã. Ainda que você esteja passando por momentos difíceis, em que as pessoas que estão ao seu lado, em sua maioria das vezes, não entendem, até mesmo querem entender o propósito de Deus na sua vida, mas em sua maioria das vezes elas acabam lançando pré-julgamentos a respeito daquilo que você está passando. E essas pessoas só saberão o que é de fato aquilo que você sente quando elas sentirem na própria pele. Uma coisa é eu falar para a pessoa aquilo que eu nunca passei. Outra coisa é você sentir na sua pele e saber como dialogar com alguém a respeito daquilo que você passou. É totalmente diferente. É como se uma mãe que perdesse o filho para o mundo do tráfico chegasse em uma outra mãe para o consolar pelo mesmo motivo. Eu tenho a plena certeza que a forma com que a mesma irá consolar, ela será
totalmente diferente de uma pessoa que não passou por aquilo que ela está passando no momento. Então, só sabe daquilo que você sente aqueles que passam com você. E muitas vezes nem mesmo aqueles que estão passando com você vai entender de fato o que você está passando. São propósitos, são planos, é Deus agindo na sua vida. Haja visto que você não está vivendo uma vida de prostituição. Você não está vivendo uma vida de drogado, se drogando aí no mundo afora. Você não está roubando, você não está matando. Você sabe que não está cometendo coisas para prejudicar a vida de ninguém. Então você tem um consenso. Por isso que o nome de Jó, ele diz assim, duas traduções que podemos dar ou atribuir ao nome de Jó. É o perseguido ou arrepender-se. Então, quando eu leio a história de Jó, eu posso me correlacionar a essas duas interpretações dadas ao nome de Jó. Arrepender-se, ou seja, arrepender de alguma coisa que eu fiz que eu possa estar pagando o preço. E a outra atribuição de Jó é perseguido. Ou seja, estar sendo perseguido sem ter motivo aparente por parte de Deus. Ou seja, quando você está sendo perseguido porque Deus deixa, porque Deus ele assume a responsabilidade daquilo que você irá passar, é totalmente diferente. Quando nós lemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens que foram lançados dentro da fornalha ardente, você vai entender o propósito de Deus. Eles nada fizeram. Eles apenas não quiseram se curvar diante das atrocidades do rei. Mas quando eles não se curvam, o que eles falam? Não achando nada com que pudessem lhe acusarem, lançaram dentro da fornalha ardente. Mas só que dentro da fornalha ardente, o 4º homem apareceu. E o 4º homem que apareceu lá parecia-se com o Filho dos Deuses, ou seja, era o próprio Jesus em forma teofânica, na teofania, no ato de Jesus se apresentar-se como um anjo do Senhor para poder dar livramento a esses 3 jovens. Imagine você lançar dentro de uma cova, dentro de uma fornalha ardente, e Deus poder colocar alguém que irá tirar você dali. E quando as pessoas que lhe acusaram, que estavam ali fora, de repente olhar para o seu cabelo e ver nenhum fio de cabelo queimado, as suas roupas intactas, então eles irão perceber que de fato Deus é na sua vida. Existem momentos que nós estamos lá em cima, existem momentos que nós poderemos estar lá embaixo. Estar lá em cima significa que nós devemos estar de uma posição em que nós não iremos pisar naqueles que estão abaixo da gente. E estar lá embaixo também significa que você não deve deixar aqueles que estão lá em cima pisar em você. Ou seja, usar você como se fosse lugares para ultrapassar, ou seja, como se fosse estradas, caminhos para pisar na sua vida. Não, você tem um plano, você tem projetos, você é um escolhido de Deus. Simplesmente aqueles que querem tentar te lançar para baixo são mensageiros de Satanás. São pessoas, em sua maioria das vezes, que têm até Deus na sua vida, mas que por um pequeno espaço de tempo, eles emprestam a sua língua, a sua boca, a sua vida para serem usados pelo diabo. E como eu consigo provar isso na palavra de Deus? Certa vez Neemias, quando ele recebeu Anani, ele perguntou: como está Jerusalém, os meus irmãos que ficaram lá? Anani vai responder para ele: olha, o povo que ficou está em grande miséria e angústia, porque as portas e os portões de Jerusalém foram queimados a fogo. Então a Bíblia diz que Neemias, então, ele vai orar, ele vai jejuar. E quando ele ora e quando ele jejua, as pessoas que estão ao seu redor não entendem nada.
Mas aquele que estava constantemente ao seu lado, que era o rei, ele olha para ele e vê, ó, seu semblante está diferente. O que está acontecendo com você, Neemias? Aí Neemias vai dizer assim: como poderei ficar eu tranquilo, estando os sepulcros do meu pai lá em Jerusalém sendo pisados por aqueles que estão invadindo a cidade de Jerusalém? Daí o rei fala para ele: o que tu me pedes agora? Ele fala assim: eu te peço que o Senhor me dê autoridade para que eu vá e reconstrua os muros e as portas de Jerusalém, mas eu preciso de cartas sobre a tua autoridade para que eu passe de província em província e que eu possa ter direito a cortar as madeiras e que eu possa fazer um trabalho ali árduo. Então a palavra de Deus diz que autoridades daquela época, Sanbalat, Tobias, Gesem, a profetisa, uma profetisa que existia naqueles dias, eles vão se levantar contra Neemias de tal forma que ele soube, porque certa vez mandaram mensagem para ele: vinde e congreguemos no vale de Ono, porque eles intentaram fazer mal contra Neemias. Porém, Neemias, ele instruiu o povo a estar trabalhando, reconstruindo os muros com uma mão e com outra mão a espada, ou seja, sendo vigilante com aqueles que estavam ao seu redor. É isso que nós temos que fazer em sua maioria das vezes, irmãos. As pessoas não entendem o que nós estamos passando, não, propósito, não. Existem pessoas que estão ao nosso lado, em sua maioria das vezes, até deboche daquilo que nós estamos passando. E quando eu estou falando de doenças psicossomáticas, doenças causadas pela mente, muitas vezes as pessoas não compreendem. Em sua maioria das vezes as pessoas acham até que você está brincando, está muitas vezes usando aquilo para tentar fugir das suas responsabilidades diárias, mas não. O que nós vemos no livro de Jó não é isso. O que nós entendemos no livro de Jó, como eu já vos disse, que ao nome de Jó eu posso dar dois significados: arrepender-se ou o perseguido. Significa de que Jó, ele era de fato aquilo que Deus estava testificando sobre ele. Então não importa o que a sociedade, não importa o que as pessoas acham lá no seu serviço, não importa o que as pessoas que estão muitas vezes, em sua maioria das vezes, dentro da igreja, ao seu redor, estão pensando a respeito da sua vida. O que importa é o que Deus pensa a respeito de você. Isto é o que importa. Porque existe algo dentro de nós, irmãos. A Bíblia diz: se o teu coração te condenar, maior é Deus. Mas se o teu coração não te condena, tenha paz com Deus. Ter paz com Deus não significa ter paz com a humanidade. Não significa ter paz com seu vizinho. Não significa ter paz, muitas vezes, dentro do seu lar, não. Pelo contrário, ter a paz de Deus, a paz de Cristo dentro de você, é saber que as pessoas que estão ao seu lado, em sua maioria das vezes, estão se levantando contra você. Mas você sabe que a paz de Cristo estando dentro de você, essas coisas que você está passando, elas são supérfluas. Elas não servem para ser comparada com a glória que um dia há de ser revelada na sua vida. Tudo que você passa hoje serve de experiência para o dia de amanhã. Você não é apenas mais um que está passando por doenças psicológicas. Você não é apenas mais um que está faltando emprego na sua vida. Você não é apenas mais um que está passando pelo leito da enfermidade. Você não será apenas mais um que está sendo traído ou traída. Você não é apenas mais um que, em sua maioria das vezes, as pessoas olham para você e julgam o que você é aparentemente pelo seu aspecto exterior. Você não é apenas mais uma pessoa neste mundo. Eu quero te dizer, o que se sucede a você hoje já se sucedeu a milhares e milhares e milhares de pessoas. No livro de Eclesiastes está escrito assim: não há nada de novo neste mundo. Então, o que aconteceu com você hoje, o que está acontecendo com você, que já aconteceu no passado, o que virá acontecer com você no futuro, saiba você que alguém neste mundo um dia já passou pelas mesmas coisas, pelos mesmos propósitos.
Por que é que existe medicação, por exemplo, para dor de cabeça hoje, nos dias de hoje? Porque alguém lá atrás sofria de dores de cabeça. Então o que eles fizeram? Fizeram que diagnósticos e conseguiram, através da medicina, implantar algum tipo de medicamento que venha aliviar as dores da cabeça. É porque alguém um dia passou. E se alguém um dia passou, Deus então ele vai fazer o quê? Vai fazer com que você passe também pelas dificuldades. Mas uma coisa é passar com Deus e outra coisa é passarmos sem Deus. Então, quando nós abrimos o texto do livro de Jó, ele vai dizer assim: porque aquilo que aconteceu me sobreveio, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Dentro do coração, na mente de Jó, já estava cauterizado aquilo que ele achava que um dia ele haveria de enfrentar. E as pessoas, em sua maioria das vezes, não conseguem fazer uma leitura expositiva das Sagradas Escrituras, sendo que a hermenêutica da Bíblia, ela explica que Bíblia explica Bíblia. Se você ler e entender o que está dizendo o texto, você automaticamente vai entender o que os personagens estavam passando. Então havia dentro de Jó uma certa preocupação. Havia dentro de Jó algo que ele receava. Mas mesmo assim, nos dias em que os anjos de Deus vinham se apresentar diante do trono de Deus, veio também Satanás. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás responde ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Meus amados em Cristo, entenda uma coisa: o diabo, Satanás, o diabo, inimigo de nossas almas, ele não é onipotente, onipresente e nem onisciente. A onipresença dele não significa que ele possa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não. A onipotência, a onipresença e a onisciência são essas três características que é dada somente a Deus. Ao Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Satanás não. Ao diabo não. A ele é dado para ele algumas regalias que ele tem, mas tudo que ele tem é passageiro, porque vai existir um dia em que ele já está condenado. Ele já foi condenado, mas um dia ele vai ser preso. E a Bíblia diz que até o inferno tem os seus dias contados. E as pessoas têm uma ideia de eternidade do inferno. Não! Um dia o inferno será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Leia o texto de Apocalipse que você vai entender. Até o inferno tem os seus dias contados. Eu, você, por isso que eu não estou esquentando mais cabeça com as coisas, não. Aquilo que tem sobrevindo sobre a minha vida, ela serve de ponte. Então, meus amados em Cristo, o que eu posso fazer é viver 70, 80, até 90 anos. O que passa disso é cansaço e enfado e logo vai terminar o meu tempo e eu vou voar. Hoje eu estou falando com você através da palavra de Deus. Pode ser que amanhã eu não esteja aqui.
Mas essa mensagem estará gravada. Você pode usar ela para trazer para mais alguém. E eu sou muito saudosista. Eu lembro muitas pessoas que foram. É um dos grandes erros que eu trago comigo. Então, lembrar-se daqueles que foram, em sua maioria das vezes, pode causar uma ruptura no teu coração e abrir feridas que você mesmo fechou, que Deus já fechou. E você, com a sua memória, você consegue fazer com que esses buracos, que esses lugares sejam novamente abertos. É como se você machucasse um dedo, tivesse com a ferida latente e você colocasse aí um esparadrapo. E de repente você tira ele antes do problema estar resolvido. A ferida vai estar ali aberta novamente. Assim é com a vida daquele que é saudosista. Daquele que lembra das coisas lá de trás. Mas o que é lembrar das coisas de trás? Isso significa, meus amados em Cristo, excesso das coisas que passaram no nosso presente. Ela acaba nos levando para um lado depressivo no nosso dia a dia. E isso é muito ruim para o nosso corpo físico. Porque nós temos dentro do nosso cérebro os nossos neurônios que estão interligados. E existe uma substância que capta as informações e manda para cada um dos seus neurônios, e você então automaticamente sabe aquilo que você está passando. E em sua maioria das vezes, algumas pessoas elas têm doenças psicossomáticas por isso. Porque o seu cérebro ele para de produzir essa enzima. E você é obrigado a fazer um tipo de tratamento para que você possa tratar através da medicação. E esses medicamentos fará com que você recupere novamente esses órgãos sensores que capta a sua forma de interpretar as coisas e manda para cada um dos seus neurônios. Então a palavra de Deus nos ensina, meus amados em Cristo, que nós devemos cuidar da nossa mente e do nosso corpo físico. Por isso que existe aquela frase, mente sã, corpo são. Não adianta você estar aí todo bombado, forte, robusto, aparentemente como se fosse uma maçã bonita. Mas quando você corta uma maçã, ela está podre por dentro. Pessoas que neste mundo são bonitas por fora, mas aqui dentro da mente está totalmente machucada, está totalmente cauterizada. Ela guarda ressentimento de coisas que já passou. E o que nós temos que fazer é, como foi pregado esses dias na igreja. Nós temos que passar aí espiritualmente falando, um antivírus dentro do nosso sistema nervoso. E fazer o que? Deletar. Em sua maioria das vezes nós temos que fazer como as pessoas fazem, irmãos. As pessoas, quando tá com o computador travado dentro de casa, o computador deu aí um travamento, ele não consegue ir nem para frente nem para trás, ele leva até uma pessoa que sabe mexer com o computador e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer todo o processo para que o computador volte a funcionar novamente. E ali ele elimina todo o lixo, tudo aquilo que entrou dentro do computador, para que o computador possa novamente voltar a ser como ele era antes, ou seja, ele dá tipo um reset de fábrica. E na nossa mente nós temos que fazer isso algumas vezes. Existem pessoas que estão ao nosso lado sugando a nossa energia.
E nós temos o que fazer? Nós temos que dar um delete na nossa mente. Nós temos que deletar esse tipo de pessoa, esse tipo de gente que em sua maioria das vezes está ao seu lado simplesmente para roubar a tua energia, a tua vida espiritual. O meu pastor, o antigo pastor, pastor Júlio, ele sempre dizia isso lá, o que está escrito lá, sanguessuga tem 2 nomes, Dadá. Ou seja, só quer pegar de você o que é bom. Mas quando você está passando por momentos de dificuldades, essas pessoas viram as costas e você será esquecido. Diferentemente daqueles que são homens de Deus. A primeira coisa que Davi, quando ele vai ser assunto ao trono, o que ele faz? É trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém. E a segunda coisa que ele vai fazer, que me chama a atenção que ele faz, é perguntar se existia alguém na casa de Jonatas que lhe foi um grande amigo em vida, filho de Saul, que tentou prejudicar a vida de Davi por muito tempo. Ele pergunta: alguém da casa de Saul, mais precisamente da casa de Jonatã, para que eu possa usar de benevolência? Aí eles vão lembrar que existia um, por nome de Mefibosete, que estava morando em Lodebar. Lodebar significa terra de esquecimento. Lugar onde não frutifica, não consegue ter frutos nada. É um lugar de terra seca. É um lugar onde nada vai para frente. Mas este menino, por nome de Jonatas, ele trazia dentro da sua veia sangue real. Ele era filho de Jonatas, que por sua vez foi filho de um rei por nome de Saul. Saul ficou louco, irmãos. Saul teve doenças psicológicas. Por quê? Porque perseguiu os cristãos da sua vida toda. Ele quis matar a Davi. Davi, certa vez, toda a nação de Israel estava diante de um grande homem, de uma certa estatura que nem tão grande era. Esse homem era chamado de Golias, o filisteu. Por um espaço de 40 dias, Golias afrontou todo um exército em que tinha por rei Saul. E lá estavam os irmãos de Davi. Nenhum deles se prontificou a ir à batalha para tirar a afronta do Deus de Israel da boca daqueles incircuncisos filisteus. Mas só que Davi, sendo menino naquela época, um adolescente, ele já trazia consigo uma bagagem de experiência. Então não precisa ser velho, não precisa ter cabelo branco como eu tenho para obter experiência. Não. Existem pessoas aí que têm menos idade do que eu, do que você, que tem mais experiência em certas áreas do que eu e você. Tá aí o meu primo aí, o Mica. Um grande abraço, Mica. Deus te abençoe. Se você for atrás do Mica, o Mica tem uma grande experiência na área da segurança. Ele trabalhou aí anos e anos e anos e aposentou como um policial. Quem sou eu para debater a respeito de segurança pública com ele? Não consigo. Por quê? Porque ele traz consigo, dentro dele, dentro da sua mente, já os princípios de tudo aquilo que ele havia aprendido. E Davi, certa vez, quando ele estava cuidando
das ovelhas do seu pai no campo, veio o urso, ele matou o urso, veio o leão, ele matou o leão. Mas você pensa que ele matou o urso e leão com espada? Com algum tipo de arma de fogo? Não. Ele matou foi com uma funda e com a presença de Deus que vinha sobre ele naqueles dias. Então, quando ele vai se apresentar diante de Saul, ele vai dizer assim: quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Se não há ninguém aqui, eu irei contra ele. Então Saul pediu que vestisse as vestimentas dele de soldado. E quando colocou as vestimentas de soldado de Saul em Davi, Davi não conseguiu andar devido ao peso. E o que Davi fez? Ele vai para o riacho. E quando Davi desce para o riacho, significa que ele estava descendo em humilhação ao Deus de Israel. E quando ele desce, ele pega 5 pedras. E com apenas 5 pedras, ele vai enfrentar o gigante filisteu por nome de Golias. E com apenas uma pedra na sua funda, ele acerta a testa do gigante filisteu, que cai. Ele corre até o gigante filisteu e com a própria espada do gigante filisteu ele corta a cabeça. E quando ele corta a cabeça, do outro lado o exército dos filisteus entraram em temor. Eles ficaram desacursoados, não sabiam o que poderia fazer naquele momento. Por quê? Porque o maioral deles caiu por terra. Então Davi agora levanta a cabeça do gigante filisteus, mostrando que só existe um Deus em Israel. Só existe um Deus, meus amados em Cristo, em que nós estamos servindo. Este Deus de Israel chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não existe intermediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus. Se você estiver buscando outros caminhos que não for Jesus, eu quero te dizer que é atalho. Atalho pode até te conduzir a certos caminhos, mas eu tenho a plena certeza e a convicção de que atalhos não irá te conduzir no caminho final, no destino final em que a sua alma anseia estar. Então a própria palavra de Deus nos ensina que depois dele trazer a Arca da Aliança, ele pergunta: existe alguém da casa de Jonatas para que eu possa usar de benevolência para com ele? Ele disse: existe um. Seu nome é Mefibosete, mas ele está lá em Lodebar, na casa de Maquir. E outra coisa, ele é aleijado de ambos os pés. Davi não estava preocupado com as limitações que Mefibosete trazia. Davi não estava preocupado porque ele não conseguia andar. Não. A preocupação de Davi era de honrar a palavra que ele havia falado para o seu pai, porque ambos haviam feito um juramento. Davi e Jonatas, eles tinham um juramento de um cuidar do outro até o dia em que Deus os receber na glória. Então a Bíblia diz, imagine você um menino que foi criado em Lodebar, na casa de Maquir. Sentava em sua maioria das vezes com as crianças para brincar. Ele não podia correr, talvez numa cadeira de roda. Ele dizia para eles: olha, eu sou neto de rei. O meu pai era
príncipe. Eu trago dentro das minhas veias sangue real. Talvez as pessoas que estavam ali olhando a vida que ele estava levando, eles não acreditavam, eles não criam de que Mefibosete poderia ser tudo aquilo que ele estava falando. Talvez eu quero ironizar, dizendo um dia, ele contando para as pessoas, um dia, Deus vai se lembrar de mim, e carruagens real vai chegar aqui na terra de Lodebar, nessa terra que não tem nada, que é terra de esquecimento, mas Deus, ele vai vir aqui e vai trazer alguém para me tirar dessa posição que eu estou. Irmãos, hoje a posição que eu estou não é uma posição favorável, não é uma posição legal, não é a posição que eu queria estar. Mas eu tenho a plena certeza e a convicção que lá do céu, assim como um dia Deus enviou carros e carruagens de fogo para buscar Elias, quando Elias estava para ser arrebatado de Eliseu, Deus enviou carruagens e carros de fogo que arrebatou Elias. Um dia Deus vai enviar do alto céus anjos de Deus para fazer com que eu possa alcançar as bênçãos advindas dele. Deus, ele é fiel com a sua palavra para cumprir. E a cada momento, quando eu olho as situações em que nós passamos, elas querem fazer com que nós nos rebaixemos diante de Deus. Mas eu quero te dizer, quero trazer essa palavra para você. Você traz dentro da sua veia sangue real. Você não é deste mundo, você não é qualquer um. Ainda que as doenças psicossomáticas vieram sobre a sua mente, eu quero te dizer que você está passando por um propósito. E este propósito não é lugar para se ficar a vida inteira. É lugar aonde você estará por um pequeno espaço de tempo. E Deus há de te tirar deste lugar e vai fazer com que um dia você se assente com os príncipes. Sim, com os príncipes deste povo. Com aqueles que estão em autoridade hoje diante das igrejas, com aqueles que Deus tem aí chamado para serem os príncipes deste mundo, por aqueles que estão aí sendo pregoadores da palavra de Deus, por aqueles que têm uma chamada de Deus na sua vida. Você está vivendo o propósito de Deus, mas esse lugar não é um lugar para te deixar ali. São apenas um lugar para que você possa adquirir experiência. E depois que você adquirir experiência, Deus vai te levantar. A palavra de Deus diz que um dia, do nada, Davi pegou a carruagens dele real, juntamente com os seus soldados. Ele já havia sido honrado, ele já havia recebido a filha de Saul como esposa. Ele, abaixo do rei, ele já era o segundo. Só que Saul deixou entrar dentro do seu coração a inveja, pelo que quis matar o seu próprio genro, pelo que Davi teve que escapar de Saul. Mas antes que isso acontecesse, um dia, Davi, ele prepara a sua carruagem, a melhor carruagem. Ele prepara os seus melhores soldados. Ele prepara as melhores pessoas que tinham ao seu redor. Os sacerdotes, os profetas, os levitas.
E agora, numa comitiva de carruagem, o destino dele era o quê? Lodebar. E chegando em Lodebar, eles param diante da casa de um homem por nome de Maquir. E quando ele se achega diante de Maquir, ele pergunta: você é Maquir? Ele: sim, servo teu. Então Davi pergunta: onde está? Aonde está este menino, que é conhecido por todos como um aleijado? Aonde está esse tal de Mefibosete? Talvez algumas pessoas disseram para ele está lá no seu quartinho isolado, porque a doença que ele tem, por ser aleijado de ambos os pés, não lhe permite viver em comunidade. Ele é tido como um imundo. Então Davi manda chamar ele. E quando Davi chama ele, vai dizer as seguintes palavras: olha, prepara a sua bagagem. Vai lá no teu quarto, pega as suas melhores roupas. Porque a partir de hoje você não vai mais ficar aqui no lugar de esquecimento. Mas eu tenho um lugar de honra para te colocar. A partir de hoje você vai comer e vai beber e vai dormir dentro do meu palácio. Você tem um lugar de honra. E tudo aquilo que foi do teu pai e do teu avô, que eram rei e príncipe em Israel, eu lhe restituirei. Eu quero te dizer para você que está passando como eu um momento de dificuldade nesses dias em que nós estamos vivendo, que estes momentos de dificuldades não são permanentes. Esses dias de dificuldade servirão para que um dia você possa estar como Mefibosete, assentado com os príncipes, comendo do bem e do melhor dentro da casa do rei. Daí você pergunta para mim, irmão Rodrigo, mas isso pode acontecer na minha vida? Eu quero te dizer que não somente pode acontecer, como vai. Certa vez Jesus Cristo estava diante de uma mulher e ela disse para Jesus: Jesus, se tu podes, você podes, mande uma palavra que o meu servo vai ser curado. Jesus, ele logo disse as seguintes palavras: se tu podes crer, porque tudo é possível àquele que crê. Se você crê, irmão, você está aqui somente de passagem. Deus te chamou para fazer coisas maiores do que você pensa. E pensar grande, pensar em coisas melhores para o seu futuro, não é pecado. Pecado é você falar mal da vida alheia. Pecado é você tentar fazer o mal para uma pessoa que está lutando, tentando conseguir alcançar alguma coisa neste mundo para ter uma vida melhor. Pecado é se colocar à frente daqueles que estão aí labutando, tentando no seu dia a dia ser uma pessoa melhor e não está conseguindo porque você é o obstáculo na vida dela. Eu quero te dizer para você que existe um Deus no céu que testifica todos os dias da sua vida. A Bíblia diz então que veio o diabo e o próprio Deus testificou de Jó dizendo: não há na terra um homem íntegro, reto e temente a Deus que se desvia do mal como Jó. Daí o Satanás, que não se dá como incomodado, ele vai dizer para Deus: porém,
Jó teme você debalde, ou seja, inutilmente, porque você cercou toda a casa dele de bens. Jó, ele coloca a mão nos camelos, você prospera. Jó coloca a mão nas ovelhas, você prospera. Jó, ele vai vender alguma coisa, você prospera a vida dele. Jó, lá tem 10 filhos, filhos deles fazem banquetes. E antes mesmo deles pensares, você mesmo diz assim: talvez os meus filhos pecaram contra Deus, eu oferecerei sacrifício segundo o número dos meus filhos. Jó é simplesmente mais um. Aí Deus vai dizer para o inimigo: vai lá, toca em tudo quanto Jó tem, menos na sua saúde. Irmãos, Jó, ele vai perder filhos e filhas. Jó, ele vai perder riquezas. Ele vai perder o status que ele tinha, das pessoas virem até ele pedirem conselhos. Jó, ele perde tudo. Ele é acometido de um câncer que lhe aflige o alto da cabeça às plantas dos pés. E o que sobrou na sua mão foi um pedaço de caco de telha, que ele coçava as suas chagas. Pelo que, vendo a sua esposa sendo o vaso mais frágil da casa, vai dizer para Jó: Jó, mesmo passando por todas as tuas adversidades, você ainda retém a tua sinceridade a Deus. Amaldiçoa Jó logo a esse Deus e morra. Jó, porém, respondeu para sua mulher dizendo: como uma louca fala tu. Não recebi eu o bem de Deus, poderia não receber agora o mal? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É o que eu procuro fazer, amados em Cristo. Eu sei que não sou melhor do que ninguém. Mas se a dificuldade veio, se ela está tentando perdurar contra a minha vida, quem sou eu para me levantar contra Deus? Quem sou eu para pendurar uma corda no pescoço e tirar a minha própria vida? Se jogar, tentar me desesperar, não. A Bíblia diz que eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não servem para ser comparada com a glória que nós há de ser revelada. Eu vou viver aqui no máximo 70 e 80 anos. Isso se eu chegar até lá. E o que passa disso é cansaço, enfado, e logo termina o meu tempo e eu vou voar. O que importa é o que eu deixei, o que eu fiz, o que as pessoas terão de memória de mim. Será que eu estou sendo uma pessoa boa? Será que eu estou me intrometendo na vida alheia ao ponto de fazer com que a pessoa não caminhe? Será que eu estou sendo uma pedra de tropeço na vida de alguém? Para que a pessoa não possa viver o melhor de Deus? Não. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Ainda com as minhas limitações. Tem dias que só Deus sabe, que é só Deus e eu, aquilo que passa dentro aqui e aqui dentro. Mas só que a Bíblia me ensina: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós.
Existem milhões de pessoas que estão piores do que eu. Eu tenho um teto, eu tenho aqui uma laje sobre a minha cabeça. Eu tenho um lar para morar, eu tenho uma família, eu tenho meus filhos com saúde. E isso já é motivo de agradecer a Deus. Porque quantas e tantas pessoas estão no leito das enfermidades. Neste momento estão fazendo hemodiálise. Pessoas cancerígenas. Pessoas que já receberam o diagnóstico do médico, não há cura. Mas quando a medicina do homem, ela diz que não tem como fazer mais nada, aí entra a sua fé diante de Deus. E saiba que para Deus não há nada impossível que Deus não possa fazer ou realizar em prol da sua vida. Deus, ele pode tudo. Deus está no controle da humanidade. Tudo que se sucede debaixo desse céu é sobre a vontade permissiva de Deus. Por isso que tanto justo como ímpio morre. Mas há uma diferença. Lembra-te de que 2 ladrões foram crucificados do lado de Jesus, um à direita e o outro à esquerda? Um que se arrependeu disse: Senhor, lembra-te de mim, pois, quando entrares no teu reino. Jesus, ele disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o que não se arrependeu, ele foi para um lugar aonde a alma nunca terá descanso. O seu corpo físico volta ao pó, mas a nossa alma, o nosso espírito volta a Deus, a quem o deu. E só Ele pode determinar o lugar da nossa morada eterna. Isso está escrito nas Sagradas Escrituras. A parábola do rico e Lázaro. A Bíblia diz que este rico, ele vivia uma vida esplêndida e regalada. Não tinha necessidade de nada. Porém, o mendigo vivia à sua mesa comendo as migalhas que caía de sua mesa. Só que um dia, e quando se diz de parábola na palavra de Deus, parábola não se dá nome. Quando Jesus conta isso como uma parábola, não significa que isso é uma parábola, mas sim um fato verídico que aconteceu e que acontece nos dias de hoje. Ter a vida regalada. Você não tem falta de nada, mas você passa perto de pessoas que precisam, que necessitam, que querem, em sua maioria das vezes, comer aquilo que você está comendo, mas não podem. E você, em sua maioria das vezes, não estende a mão para ajudá-los. A Bíblia diz que a morte chegou para ambos. Só que o destino da chegada final de ambos foram diferentes. Um foi para o Hades. Hades significa lugar de sofrimento. E o outro foi para o seio de Abraão, que tipifica o paraíso. Só que no Hades, ele está em estado consciente. Já no paraíso, ele não está em estado consciente. O estado lá dele é de gozo, é de alegria, é de não lembrar das coisas ruins que ele havia passado, o mendigo. Por isso ele está no paraíso.
Pelo ao contrário do rico, que estava num lugar de tormento. E estando num lugar de tormento, ele disse: Senhor, daqui eu estou vendo que Lázaro está lá do outro lado. Ele está sendo amparado pelos anjos. Mas eu te peço que você mande que ele molhe a ponta do seu dedo e venha refrescar a ponta da minha língua, porque eu estou num lugar de tormento. Aí veio a palavra condenatória dizendo: não recebeste vós no mundo o bem que quiseste? De sorte que entre nós e vós existe um grande abismo, que aqueles que estão lá não podem vir para cá, e nem aqueles que estão aqui podem ir para lá. Você não recebeste no mundo os bens que queria, porém agora Lázaro está no lugar sendo amparado, recebendo o bem de Deus. Pode ser que você seja uma pessoa boa. Boa ao ponto das pessoas olharem para você e dizer: nossa, como essa pessoa é uma pessoa legal. Mas eu quero te dizer que características que alguém lhe imputa por ser bom, pelo seu dia a dia com ele, não significa o que Deus está vendo sobre o que você é. Você pode até mesmo demonstrar para as pessoas que a sua qualificação é boa, mas eu quero te dizer que Deus sonda mente e coração. O salmista diz: para onde mirei da face do Senhor? Se eu fizer a minha cama no céu, até lá ele estás. Não tem como fugir de Deus. Um dia todos, independentemente de sexo, religião, cor, grau de intelectualidade, dos bens material que você adquiriu neste mundo, todos nós iremos estar diante de Deus. Mas uns para a condenação eterna e outros para o gozo eterno. Por isso que o inimigo acusa Jó. E Deus certifica dele, dizendo: não há na terra homem igual a Jó. Não há. Então Deus, ele disse: vai lá, toca nele, vê se ele vai blasfemar. O inimigo tocou, tirou os filhos, tirou a saúde de Jó, tirou tudo que ele havia conseguido. Porém, Jó não blasfemou contra Deus. Aí, certa vez, ele voltou diante de Deus. E Deus novamente disse para o inimigo: viu? Excitaste Jó contra mim. Aí o inimigo disse para Deus: pele contra pele. Tudo que o homem tem, ele dará pela sua saúde. E isso é verdade. Tudo que você tem e que você adquiriu até hoje, você dará pela sua saúde. É uma verdade. Então Deus disse para ele: vai, toca no Jó. Você vai tocar nele, mas vai lhe deixar o fôlego de vida. E ele então vai ser massacrado pelo inimigo de mim e de sua alma. Pelo que os amigos de Jó, Bildade, Zofar e Elifaz,
vai dizer assim: um espírito estava diante de mim, e houve silêncio. E ouvi uma voz que dizia: seria porventura um homem mais justo do que Deus? Um dos amigos de Jó vai dizer assim: parou ele, porém não o conheci. Um vulto estava diante de mim, e ouvi uma voz que dizia: seria porventura um homem mais justo do que Deus? Um vulto. Um vulto significa um pedaço daquilo que você é. Porque o que era Jó para a sociedade agora já não é mais. Os amigos de Jó, não encontrando palavras para decifrar o que ele estava passando, eles vão dizer assim: parou ele, porém não o conheci. A pessoa ficou inconhecível, irreconhecível diante dos olhos dos amigos de Jó. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus diz que por um espaço determinado, o odor, o cheiro de carne em putrefação de Jó chegava a exalar a tanto tempo de distância que ninguém ousava chegar perto de Jó. Sabe mais o que a palavra de Deus diz a respeito de Jó? Que os bichos, vermes, andavam no corpo de Jó. Imagine você ver uma pessoa em estado de putrefação. Sabe o que Jó vai fazer? Ele vai cavar um buraco. E para aliviar a dor, a angústia da sua carne está em estado de putrefação, ele vai jogar nele pó e cinza. Ato de humilhação, se humilhando diante das mãos de Deus. Pelo que no livro de Tiago diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes das mãos de Deus, porque ele ao seu tempo vos exaltará. Eclesiastes diz assim: há um tempo determinado por Deus debaixo dessa terra. Existe um tempo de Deus. E o tempo de Deus da provação, ela não é. Em alguns casos, ela vai levá-lo à morte. Mas ela é passageira. As provações são limitadas ao tempo nosso, que é o tempo cromos, que é a nossa percepção do relógio, que tem 24 horas. Do limite de tempo, que 1 minuto tem 60 segundos. Que 1 hora tem 60 minutos. Que um dia tem 24 horas. Isso significa cromos. Só que existe o kairos de Deus. No kairos de Deus não há tempo. Não existe tempo determinado para você. Você pode estar passando hoje, mas não significa que o teu dia de amanhã será igual ao teu dia de hoje. Jó estava passando o kairos de Deus. Para os seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, era o cromos. Porque eles estavam limitados ao ponto de chegar até diante de Jó. Dizer assim: Jó, você cometeu algum pecado contra Deus. Você deveria, Jó, amaldiçoar a Deus e morrer. Você deveria entregar os pontos, Jó. Nós não sabemos o que você fez, mas você cometeu alguma coisa.
Só que ele não havia cometido nada, irmãos. Simplesmente o diabo quis acusar a Jó pelo que ele estava recebendo diante de Deus, riquezas, bens, família, tudo estava mil maravilha. Porque ele é o nosso acusador. A Bíblia diz que o diabo ele veio tão somente para roubar, matar e destruir. Aí você pergunta para mim, irmão Rodrigo, por que você fala tanto do diabo? Porque Jesus, quando ele esteve na terra, ele falou mais a respeito do diabo do que a própria pessoa de Deus, do seu Pai. Você que não entende a palavra de Deus e fica, em sua maioria das vezes, se limitando na sua mente, dizendo que ele não existe, mas existe. Ele pode usar do que você tem hoje para que você pense que a vida que você tem já é próspera, mas ele tem algo infinitamente melhor para te dar do que você já tem. O que você adquiriu é apenas uma ponta do iceberg, é apenas uma faísca do que ele pode te fazer. Além de te dar bens materiais, riqueza, ele pode te usar como um canal no mundo espiritual. Ele pode te dar dons esses que ele dá aos homens interruptamente, a cada um para usar conforme ele quer. Por exemplo, se eu estou hoje pregando a palavra de Deus para você, isso não é proveniente de mim. Eu não cursei uma escola teológica, não. Eu apenas um dia me humilhei diante de Deus na cidade de Olimpo, Noronha, cidade onde tinha 2.500 habitantes na época em que eu aceitei a Jesus como meu suficiente Salvador. Eu me aprofundei a conhecer a palavra de Deus, que é a Bíblia. Lendo a Bíblia, Deus abriu a minha mente, abriu o meu coração. Pelo que eu não coloquei a minha vida nas coisas que eu adquiri neste mundo. Porque elas vão ficar aqui o dia que eu morrer. Mas, irmão, eu tenho que lutar para deixar alguma coisa para aqueles que estão ao meu lado? Sim, eu tenho. Eu tenho a Radassa, eu tenho o Regis, eu tenho o Rafael, meus filhos, que estão sobre a minha responsabilidade. Eu tenho que lutar para deixar algumas coisas para eles? Necessariamente não. Mas se eu puder os ajudar para que o dia de amanhã deles possa ser melhor do que o meu, eu irei fazer tudo o que eu puder fazer, sim. Porque esta é a característica de um pai piedoso. E quando eu digo isso, característica de um pai piedoso, eu tenho base bíblica para te falar. É que você não conhece a Bíblia. É que você não leu a Bíblia. Ou você pode até ter lido, você não consegue interpretá-la porque o Espírito Santo ainda não veio sobre você. Por isso que nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Ah, irmão Rodrigo, me prove que existe isso na Bíblia. Jesus, quando ele está sendo batizado por João Batista, sendo batizado por João Batista no Rio Jordão, desceu sobre ele o Espírito Santo de uma forma de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que era do Deus Pai, dizendo assim: este é meu filho amado, a quem me comprazo, a ele vocês devem ouvir. Mas, irmão Rodrigo, Jesus já veio, ele já morreu. Sim, ele já veio, já morreu. Mas ele disse antes de ser assunto ao céu: eu vou, para que aonde eu esteja, vós deveis vos estar também. Mas só que quando eu for, ele virá. Ele quem? O Consolador. Eu não vos deixarei órfão. E ele enviou, irmãos. E quem está hoje comigo e com você é ele. É o Espírito Santo de Deus.
Ah, irmão Rodrigo, então Jesus não está aqui hoje, juntamente conosco. Ele está sentado à direita de Deus, mas ele mesmo estando lá, ele, Jesus, ele, Deus, os dois, eles agem através do Espírito Santo que está hoje operando. Porque os três são um. Através do Espírito Santo é ele que convence você do pecado. Foi ele que me fez ter a interpretação das Sagradas Escrituras. Mas aí você pergunta, mas irmão, eu como pai, eu devo fazer alguma coisa em prol do meu filho? Sim. Mas eu quero te dizer que nem sempre os que estão ao seu lado lhe terão como de verdade, como um pai. Como um pai amoroso, como um pai que faz de tudo em prol da sua vida. Mas, irmão Rodrigo, você tem respaldo bíblico para isso? Tenho. A parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que este pai tinha 2 filhos, homens. Um deles, certa vez, querendo conhecer o mundo, chegou diante do seu pai e disse: pai, eu quero que o senhor reparta tudo que o senhor tem na fazenda e dê-me a parte que me cabe, porque eu quero conhecer o mundo. Irmãos, era uma prática ilegal tentar receber um bem, ou seja, um bem que um pai tinha que iria ficar para os herdeiros. Naquela época ele não podia ter feito isso, mas ele o fez. Ele repartiu e deu ao seu filho mais velho. Pelo que ele saiu para conhecer o mundo. Só que o filho mais novo vai ficar dentro da casa do pai, usufruindo dos bens que ele lhe proporcionara. Só que passaram-se o tempo. Os bens que ele tinha levado do seu pai acabou. Porque ele viveu uma vida regalada, esplêndida, gastando dinheiro com as meretrizes do mundo, em prostituição, gastando com os amigos da jogatina, com os amigos que lhe davam alegria superficial, ao ponto dele ficar sem nenhum dinheiro e ir até um fazendeiro daquela época que cultivava porcos. E ele desejava alimentar-se das comidas que os porcos comiam. Até que o Espírito Santo veio sobre ele e ele lembrou e disse assim: quantos empregados na casa do meu pai têm do bem e do melhor para comer, e eu estou aqui comendo, desejando alimentar-se das bolotas que os porcos comem. Ele disse no coração dele assim: levantar-me-ei e ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado de seu filho, mas faze-me de um dos seus jornalheiros. Irmão, a Bíblia diz que todos os dias o pai pegava uma cadeira, colocava na porta da casa, olhando aquela estrada, lembrando que o caminho que o seu filho fez de ida seria o mesmo caminho de volta. E lá ficava o pai todos os dias pensando no filho. Até que um dia o pai avista de longe. Não era a melhor roupa. Não era aquela roupa bonita que ele havia saído de casa. A pele talvez suja, mas ele voltou. E quando ele volta, ele se prostra diante do pai e pede perdão para o pai. E pedindo perdão para o pai, seu pai automaticamente chama os seus criados. Mandou que lhe desse um banho.
mandou que lhe trocasse as vestimentas, mandou que lhe colocasse uma sandália nos pés, mandou que colocasse um dedo no anel, no seu dedo, que significa aliança. E quando o seu irmão, que estava ao seu pai, juntamente com ele, todos os dias viu aquilo, ele ficou com raiva, ele ficou com ódio, dizendo assim para o pai: pai, eu estou contigo todos os dias, eu nunca te abandonei. Agora o meu irmão, que foi e gastou tudo que o Senhor havia lhe dado, e voltou, e o Senhor está fazendo uma festa, um banquete para ele. O pai vai dizer para ele: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Agora o seu irmão estava perdido, mas foi encontrado. Não deveríamos nós alegrar com ele? Assim, meus amados em Cristo, é o reino dos céus. Você acha que Deus está contente com aqueles que estão dentro da igreja, que não necessita de salvação? Você acha que Deus está contente com aqueles que estão fazendo um pré-julgamento a respeito da minha vida, que está passando por dificuldade nesse dado momento? Você acha que Deus está contente com aqueles que estão lá, que nada tem falta dentro da casa de Deus e que não tem, em sua maioria das vezes, a empatia de se colocar no lugar do próximo e saber que ele está passando por dificuldades? E a vontade de Deus é que você deixe aquele seu lugar de comodismo e que você vá visitar, que você vá se colocar no lugar do próximo, que você entenda que fazer a obra de Deus, em sua maioria das vezes, não é estar em comodismo dentro de uma igreja, mas é se colocar no lugar daquele que foi, que perdeu, que não tem mais nada, mas que se lembrou e disse: levantar-me-ei e ir ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado de seu filho, mas cuida de mim, pai. A mensagem que eu tenho para você hoje é essa. Existem pessoas que estão dentro da casa de Deus que não precisam de nada. Mas existem aqueles que caíram no mundo do tráfico, das drogas, que caíram na prostituição, que abandonaram suas casas, os seus filhos, que não conseguem encontrar uma porta de emprego, que estão passando pelas enfermidades do dia a dia, que precisam da sua ajuda. Elas não precisam do seu dedo apontado para elas, dizendo que a pessoa é vagabunda, que a pessoa não vale nada, que a pessoa está fazendo isso porque quer. Não. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de um ombro amigo, de um abraço seu. E eu quero que com essa palavra você entenda que os dedos que te acusam são esse, apenas um. Mas saiba que tem outros 4 dedos virados para você próprio. Não seja um dedo que acusa, mas seja uma mão que estenda, uma mão que levanta, uma mão que preocupa-se com o teu próximo. Se você pode até mesmo não estar ao seu lado devido à distância, devido às dificuldades do dia a dia, mas você tem um telefone, você tem essa pessoa na rede social, envie uma mensagem, pergunte: tá tudo bem com você? Você está precisando de ajuda? Porque eu tenho certeza que nos momentos mais difíceis da sua vida, quando talvez você estava com uma arma apontada na sua cabeça, com uma corda no pescoço,
com pensamentos até mesmo de tirar a sua vida, Deus veio e levantou alguém, você respirou fundo e disse: não vale a pena, Deus vai me ajudar. Deus vai te ajudar. Eu sei que acreditar nas situações enquanto nós não vemos o agir de Deus é difícil, é ofuscante, é desesperador. Mas entenda uma coisa, Deus vai te ajudar sim. O que você passa hoje vai servir de testemunho para o dia de amanhã. Não perca as esperanças, acredite em Deus. Não se desespere, acredite e creia que Ele vai te ajudar. Eu sei que o que você tem passado não é frescura. Não estou aqui para te julgar, para te condenar. Não, eu sou apenas um ombro amigo. E saiba que comigo, se você acreditar, pode contar. Eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba Ele em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que então, talvez você está esperando Deus vir de várias maneiras. Deus ele vai responder a Jó de um redemoinho. Deus vai dizer para Jó: Jó, coloque-te em pé, porque eu vou te perguntar e você vai me responder. Aonde estavas tu, Jó, quando eu formei o mundo? Deus está te perguntando nesta tarde, aonde estava você quando Ele te formou? Davi, certa vez, ele disse: para onde me irei do teu espírito? Não tem como fugir da presença de Deus, irmãos. Eu sou como se fosse um Jonas na vida, tentando arrumar a minha vida para servir a Deus melhor. Mas não adianta escapar tentando fugir para Nínive, que Deus ele vai fazer com que o mar se enfureça. E a melhor coisa que temos que fazer é entregar a nossa vida a Jesus e deixar que Ele tome as rédeas do dia a dia. Meus irmãos em Cristo Jesus, Deus respondeu para Jó e Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Eu sei que tem pessoas que fizeram mal para a minha, para a sua vida, que nós até mesmo os achamos como inimigos. Mas nessa tarde eu quero que você reflita como Jó fez. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Eu quero te convidar a orar juntamente comigo. E eu estarei terminando essa mensagem. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de Ti em lágrimas, orando ao Senhor para que o Senhor venha socorrer-nos, ajudar a minha vida de cada um que está ouvindo essa mensagem. Porque a Tua palavra diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Pai, eu não tenho aqueles que fizeram mal contra a minha vida por inimigos. Eu sempre os coloquei diante de Ti e te peço que o Senhor os guarde, os livre. Eu sei que hoje eu não estou no momento melhor da minha vida, mas eu sei que o dia de amanhã será melhor do que hoje, Pai.
Por isso eu te peço que o Senhor, através dessa palavra, que as pessoas possam compartilhar, Pai. Que ela não fique tão somente como uma simples palavra, mas que ela entre no coração das pessoas e que elas possam entender que a tua palavra diz: um ao outro ajudou e ao seu irmão diga: esforça-te. Nós não precisamos de dedo apontado para nós, mas precisamos das mãos estendidas para nos ajudar a levantar, Pai. É o que eu te peço e lhe agradeço nesta noite, nessa tarde, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Abençoe a cada um em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Desculpe aí, irmãos, pela oração, por estar chorando. É que eu sinto a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Estou aqui todo trêmulo, feliz por poder trazer essa mensagem para você. Deus te abençoe poderosamente a cada um. Fica com Deus.